Aquele ser estava prestes a apanhá-la e esmagá-la com suas mãos. Ela precisou recuar alguns passos para trás e, assim, atacá-lo como havia sido altamente treinada. Quando seus olhos passaram perto do animal feroz, ela já sabia o próximo movimento que faria. Enquanto ele demonstrava sua raiva e fúria com gritos, ela passava o cordão em volta de seu pescoço. Dessa vez, apertou com força máxima para realmente contê-lo. Enquanto fugia, ele continuava gritando. Em um breve olhar para trás, ela notou que havia, de certa forma, funcionado. O cordão esticado usava os tendões do monstro. E, já que a corda era fina, ele não conseguiria pegá-la com os dedos, que eram muito grandes. Ele tentava, mas debatia inutilmente. Porém, viu que a força dele era massiva, suficiente para derrubar uma árvore inteira. Sendo cautelosa, pegou novamente a porção do tritão e deveria injetá-la diretamente na corrente sanguínea do monstro. Para isso, precisava se apressar. Em um ato quase descuidado, colocou as mãos por cima da cabeça, por pouco não acertando. Apesar de estar ganhando, ela lidava com uma criatura 1000 vezes maior e muito mais forte. Tinha que acertar com precisão e injetar a porção do tritão na veia daquele enorme monstro. Dessa vez foi certeira e conseguiu cravar a seringa nas costas do monstro. Agora realmente precisava ver se iria funcionar. Por enquanto, não tinha escolha a não ser confiar. O monstro enorme, ainda enfurecido, tentava derrubar a árvore de qualquer maneira para se desvencilhar das cordas. Quando Leila viu que ele conseguiu derrubar uma árvore, ficou apavorada. Porém, em poucos instantes depois, a monstruosa criatura já tinha caído no chão, parecendo inconsciente. Ela ficou tão assustada que a porção havia funcionado, pois nem conseguia acreditar. Mesmo que não quisesse admitir, pelo menos quando se tratava de venenos, o príncipe estava um passo à frente dela. Ainda assim, era muito estranho que uma pessoa pudesse mudar drasticamente da noite para o dia. Assim como fez o protagonista, ela esteve observando aquela pessoa cuidadosamente por mais de 1 ano. Porém, do nada, ele apareceu completamente diferente. Ou talvez fosse para melhor. Achava que nunca seria capaz de alcançar a vingança dela. Agora, olhando para o céu limpo entre as árvores, pensava que talvez conseguisse. Em outro lado, estava o príncipe. Depois de tudo que tinha passado, via seus soldados, alguns feridos e outros exaustos. Os que estavam em melhor situação carregavam aqueles que estavam exaustos demais para ficarem de pé. O príncipe perguntou para o capitão se deveriam descansar um pouco em algum lugar. Ele, achando que o príncipe também precisava de descanso, concordou de imediato. Todos os cavaleiros estavam visivelmente feridos, cansados e sofrendo pela perda de alguns companheiros. Nesse momento, o príncipe chegou com algumas poções, pedindo para que eles bebessem aquilo para melhorarem um pouco. Os cavaleiros mal podiam acreditar que um príncipe estivesse oferecendo elixir a eles. Porém, pegaram de bom grado, e o príncipe ficava satisfeito apenas em ver que seus cavaleiros estavam se recuperando. O capitão perguntou ao príncipe o que ele estava fazendo. Ele apenas murmurou que lá vinha o dramático bravo. O capitão disse que aquelas poderiam ser poções de grau baixo, mas eram muito caras. O Visconde Lassay preparou-as especialmente para o Lorde. Continuou dizendo que aquela reserva era metade da casa do Khan. Chateado, o protagonista bravo perguntou ao capitão se era para ele ficar parado assistindo. Tinha que fazer alguma coisa e não iria dar as costas. Não iria ficar calado e quieto enquanto todos sofriam. O cavaleiro notou que o príncipe estava zangado e tentou se retratar. Mesmo assim, independente do que dissesse, o príncipe dividiu entre todas aquelas porções que poderiam ajudar em sua recuperação. Passou para o próximo cavaleiro, bateu a mão no ombro dele e disse para não ficar preocupado. Depois daquela expedição, ele iria poder beber quantas porções de grau baixo quisesse. Porém, aquele cavaleiro chamou o Lorde. Todos os outros estavam aparentemente melhores e reverenciando o príncipe. Ele sabia que um homem iria dar sua vida por alguém que reconhecesse o valor. Tinha certeza que todos sentiam como se tivessem encontrado o Lorde que verdadeiramente queriam seguir. O capitão gritou que já estava chegando a hora. O príncipe olhava para os cavaleiros e ficava arrepiado com os olhares. Depois de toda aquela comoção, ele sentou em um lugar para ficar sozinho e conseguiu enfim olhar a sua taxa de evolução. Sua tela de status mostrava que
Ele tinha conseguido aumentar o apoio de 14% para 18%. Aquela notícia conseguiu tirar um leve sorriso do príncipe, que tinha passado por bons bocados. Depois de tudo, estavam seguindo novamente pela mesma trilha que levaria às ruínas. O príncipe dessa vez estava mais dedicado e atento a todos os movimentos ao redor. E assim seguiam naquela estrada quando, de repente, o protagonista pediu para que parassem. O cavaleiro quis saber por que estavam parando. O príncipe avisou que tinham chegado ao destino. No entanto, o capitão ficou assustado, pois não via nada, nem mesmo o tal cofre secreto. Também notou que não havia nenhum guarda por ali e questionou-se se o cofre tinha sido abandonado. A pergunta era se tinham feito contato com Layla. O capitão respondeu que ainda não. Resolveram montar acampamento naquele local. O capitão achava estranho, mas não quis contestar a ordem do príncipe e disse que a tenda seria colocada bem onde ele estava. Assim foi feito. Uma grande tenda foi armada e o palpite do príncipe era que o cofre secreto da família Kassala estava ali. Mostrando o mapa para seus subordinados, ele queria que todos entendessem seu raciocínio. O capitão questionou o príncipe se era mesmo só um pouco longe. Gastariam uma semana para chegar. Contou que, até agora, os soldados aguentaram aquela marcha desumana, apenas com pura força de vontade. Continuou dizendo que, se precisassem marchar por mais uma semana, mais da metade desistiria com isso. Ambos ficaram calados por um tempo, até que um dos soldados disse que, se ficassem ali por mais tempo, o inimigo poderia encontrá-los e notaria algo suspeito. Eles se sentiriam ameaçados. Ouvindo tudo aquilo, o protagonista pensou que estavam choramingando e pediu que todos prestassem atenção. Então falou que apenas apontou a localização do cofre secreto e nunca disse que iriam para lá. Com isso, o capitão ficou ainda mais aterrorizado. Achava que o propósito daquela missão era roubar o cofre. Disse que iriam entrar no cofre secreto por uma entrada que ficava bem ali, apontando um lugar no chão. Bateu o pé algumas vezes para indicar o local. Quando bateu mais de uma vez, uma pedra sobressaiu das outras e uma coluna subiu. Isso deixou o capitão e os soldados apavorados, mas depois agiram com naturalidade. O protagonista parecia estar colocando uma senha, fazendo com que o cofre se abrisse um pouco. Depois da poeira baixar, notaram que algo estava acontecendo. Uma passagem subterrânea se abriu. Isso deixou os soldados e o capitão extremamente assustados. Nunca imaginavam que o príncipe soubesse desses detalhes. Quando o príncipe quis entrar, tentaram impedi-lo, dizendo que era perigoso e que eles assumiriam dano. Chateado, o príncipe disse que eles poderiam fazer o que quisessem, embora duvidasse que algo aconteceria. O capitão perguntou como ele sabia tanto sobre aquela masmorra, e quis saber como conseguiu aquelas informações sorrindo. O protagonista disse que era de uma fonte confiável, considerando que só tinha mostrado fraqueza e incompetência até então. Seria preciso entender por que era tão difícil acreditar. O soldado ficou triste, pois não era isso que queria dizer. Quando sorriram e disseram que acreditavam no príncipe, sabiam que ele era uma pessoa que valorizava de coração. Até mesmo soldados de ranking baixo confiavam nele e todos apoiaram aquele soldado. Todos disseram que, se a causa fosse justa, perecer na linha era um dever e a maior das honras. Estando tudo resolvido, o príncipe ficou triste e baixou a cabeça, dizendo que ainda era o mesmo fraco, que não conseguia mana. O soldado disse que a força não era meramente física, acreditava no que o cavalheirismo ensinava. A força verdadeira vinha de dentro. O príncipe ficou meio sem palavras, depois de ouvir tantos elogios vindos dos soldados. Olhando para o lado, notou que seu capitão estava em lágrimas. Ele estava profundamente orgulhoso dos soldados. O protagonista sabia que havia gente lá fora caminhando, entre a vida e a morte, alguns severamente feridos. Ordenou que todos se apressassem e, um a um, foram entrando naquela passagem. O príncipe, olhando para cima, desejava que estivesse tudo bem com Layla. Enquanto isso, via-se a garota, que parecia bem, recolhendo um pouco do extrato do pé grande. Ao observar a cena daquele monstro enorme limpando a boca, achava que aquilo deveria ser gasto. Ao encontrar uma caverna, dirigiu-se a ela. Estava na hora de se divertir com o fogo. Já dentro da caverna,
começou a bater uma pedra na outra com a intenção de produzir fogo, pois, ao saltar de árvore em árvore, achava que todos os pés grandes da área deveriam se reunir naquele local. Olhando para trás, achava que o problema estava bem ali. Foi então que viu o exército inimigo. De certa forma, sabia que aqueles soldados iriam aparecer mais cedo ou mais tarde. Quis saber o que aconteceria quando alguém virava as costas para uma pessoa que ascendia à posição de executor. Ela iria mostrar para eles como era ser tão desleixado. Agora essa patrulha inimiga vasculhava o território onde aconteceu a luta contra os pés grandes. Pareciam estar anotando tudo o que aconteceu para um possível relatório. Notaram que, após a luta, conseguiram repelir os Sasquatches e sabiam que existia apenas uma casa por perto, capaz de afastar aqueles monstros. Precisavam informar ao Visconde a serviço imediatamente. Porém, Leila já estava infiltrada no exército inimigo e notou que eles estavam selando os sacos da caçada. Sabia que aquele era o método que os batedores usavam para selar seus relatórios. Tocando a mão na boca e depois apontando o dedo para algum lugar, notou a direção do vento. Precisaria ser rápida se quisesse ser bem-sucedida. Então, jogou o líquido do frasco em uma árvore. Enquanto aquela pessoa acabava de selar seu relatório, Leila ia naquela direção. Após encobrir seu próprio cheiro, ela também colocou fogo no local onde os Sasquatches estavam. O fogo, os berros deles e o cheiro no ar despertaram uma criatura maior. Alguém estava procurando pelo grupo de batedores e sabia que, para eles terem sido aniquilados, deveria ser algo sério. Tudo aquilo ele precisaria reportar. Subiu em uma árvore para ver melhor o que estava acontecendo. Ele não sabia se tinha conseguido despistar. Foi quando recebeu uma lâmina afiada no peito. Sem chance de revidar, apenas olhou para o objeto pontudo cravado em seu peito e perguntou quem tinha feito aquilo. Não teve tempo de ver nem ouvir quando Leila o atacou. Apenas caiu do alto da árvore e Leila desceu em seguida para verificar. Ela precisava saber quem era aquele. Ela tinha que informar o príncipe rapidamente, por isso deixaria os corpos para que os monstros cuidassem deles. Enquanto isso, o príncipe pensava se aquilo fora apenas por acaso ou se alguém tinha fornecido informações a ele. Um dos cavaleiros contou que até conseguiram colocar as mãos em uma bola de cristal mágica. Arregalando os olhos, o príncipe pensou que aquilo não poderia ser uma situação ordinária. Mesmo que a energia lhe tivesse enfraquecido. Com o tempo, não era algo que um mero visconde pudesse quebrar. O príncipe quis saber quem era o lorde do Visconde Sérvio. Foi contado a ele que era o Marquês Antônio. Também encontraram pedras preciosas e cristais comumente usados como matéria para experimentos mágicos. Assistiram a alguns artefatos encantados, como acessórios com magia auxiliar, mas nenhum era particularmente valioso. O príncipe pensava que deveria haver algum artefato importante em um lugar exposto na vitrine. Foi quando avistou duas colunas e achou que elas tinham algo importante. Quando o capitão chegou e disse que tinha concluído a investigação, mas ainda não sabiam quais perigos poderiam estar à espreita, o príncipe, chateado por não poder fazer nada, deu as costas para o capitão dos cavaleiros. Os dois estavam analisando a parede, achando que em algum lugar daquele local deveria haver um interruptor para a porta secreta. Foi quando ele achou. Uma porta se abriu e estava magicamente iluminada. Enquanto isso, o cavaleiro, absurdamente espantado com a abertura da porta, ficou maravilhado junto com o príncipe. Ele havia investigado a fundação das ruínas a fundo e nunca tinha visto um quarto como aquele. O príncipe contou que o que ele estava falando era apenas uma ruína falsa. Disse que construíram instalações falsas nos arredores para enganar intrusos como ladrões. O capitão entendeu que aquilo significava que aquela câmara secreta era da família do Visconde Cachatin. Então o cavaleiro quis dizer que seu príncipe estava falando que poderiam levar os tesouros secretos sem ir até a câmara secreta. O protagonista pensava que tinha visto isso na tela do jogo, mas para abrir a porta daquele lugar, teria que visualizar fortemente a função que desejava em sua mente. O capitão achava que ele estava manipulando artefatos complexos com bastante maestria e pensava que ele tinha talento para magia. De repente, Roto escutou um barulho e perguntou que som era aquele.
Enquanto o príncipe chamava ele para vir, uma nova porta se abriu e disse a ele que aquela era uma porta que levava às falsas ruínas e que tudo o que restava era ir até as ruínas falsas pegar a prata de Georgia. Contou que, quando operasse o dispositivo de controle, poderia ver vários lugares e identificar a ruína que Gerard estava usando. O jovem achava que aquela era a porta que tinha visto antes. O príncipe consentiu e disse que aquela era a entrada para a ruína de prata. O capitão estava assombrado, pois tinha descoberto como eles mineravam prata sem o aviso da família real. Foi explicado para o capitão que não existia ninguém em nenhum lugar. Parecia que eles mineravam em horários específicos. Porém, o capitão achava que seus mineiros estivessem retornado à segurança, pois os rumores teriam se espalhado. Vendo o quanto a situação era complicada, o príncipe queria garantir que isso nunca mais acontecesse. Para isso, precisaria desativar a chave da bola de cristal que o inimigo tinha e assim mudaria o código. Por isso, ele iria destruir o portão de pedra e impedir que eles entrassem. Seria o presente dele de despedida. Pediu que o capitão movesse todas as caixas cheias de prata para que os membros da expedição as recebessem. Também deveria colocar o pergaminho que prepararam. Quando terminassem, vendo que o capitão estava incomodado, perguntou o que via nele. Vendo que era só preocupação, o príncipe deixou claro que poderia terminar aquilo sozinho. Depois que o príncipe observou que o capitão já tinha partido, esticou os braços para cima e ficou satisfeito por estar sozinho. Se lembrava bem que deveria ser por ali que o interruptor estava. No entanto, a porta se abriu. Ele conhecia aquilo do jogo, mas ver assim, na vida real, era diferente. Aquilo era a pulseira de Tristão da Revelação. Se tivesse ferimentos fatais, seria protegido por uma barreira. Era mostrado que a pulseira daria um tempo de até uma semana se a pessoa não fosse medicada e poderia ser ativada por 3 vezes. O príncipe olhava com orgulho para aquele artefato. Era perfeito para ele, que tinha um poder de combate baixo. Rapidamente colocou a pulseira no pulso. Era como ter 3 vidas, pensava ele, agora deveria partir. Nem sentiu algo e sua coluna logo tremeu. Olhou para dentro da cavidade e viu escritas pretas e brilhantes. Era a primeira vez que ele via aquela linguagem, mas conseguiu entender um pouco. Já tinha visto aquele nome antes. Hecatória era a deusa que ensinou os humanos ao sistema de magia. Por um instante, pensou que aquilo poderia ter algo a ver com a presença dele naquele mundo. Quando colocou as mãos por cima da escrita, sentiu algo estranho, não conseguia mais ver nada e não sabia mais onde estava. Um clarão apareceu e algo parecido com um olho estava em sua frente. Ele achava que era algo divino. Se fosse isso, eles eram deuses. Continuou olhando aquele olho azul, como se o mundo estivesse dentro dele. Uma voz agressiva disse para ele que não era. Quando a negativa foi ouvida, ele começou a sentir fortes dores. Não sabia o que estava acontecendo. Era como se as palavras estivessem sendo despejadas diretamente na mente dele. Aquilo era errado, era desumano demais. Parecia que era uma mulher de cabelos avermelhados quem dizia. As vozes perguntavam se existia algum humano ali. Parecia que várias pessoas estavam conversando. Por mais que Hecatória quisesse impedir, não conseguiria. Já estava decidido por voto. Quando perguntaram se ela estava pensando em quebrar o pacto, ela respondeu que isso era violência. E jamais concordaria. Todos acharam que era uma pena. Se ela quisesse ser humana, ela seria. Com isso, o olho parecia estar se abrindo embaixo daquela mulher ruiva, que também sentiu muita dor. Era uma canção horripilante e arrepiante, ou talvez fosse apenas como ele estava percebendo aquilo. O protagonista não ouvia sons, mas era terrível. Quando tentou abrir os olhos, conseguiu ver algo entre os brilhos. Parecia Heather, uma mulher entre toda aquela claridade que gritava. Os gritos dela estavam doendo a audição do protagonista, que tentava impedir com as mãos.